Rodrigo Aidar, pensando no Brasil. Aidar, não tem nada mais assustador quando o sistema de justiça coloca na cadeia um inocente. E em função desse medo, e é para evitar esse mal, que muitas vezes você fica vendo os processos se arrastando, no Brasil com um exagero absurdo. E às vezes você vê um culpado ficando lá de fora. E a gente fica maluco com isso. Mas não há nada mais dramático do que você saber que alguém foi preso, foi condenado, destruiu a família, comprometeu o próprio futuro, sempre vai ficar com aquela marca. E aconteceu um caso dramático, porque havia, entre aspas, provas aceitas e que levaram a pessoa à cadeia. E a sua reflexão, a reflexão que você traz hoje é justamente sobre esse caso e o que a gente pode pensar sobre ele, né, Aidar? Conta para nós. Salve, Arneg, salve, Débora, salve, Olá, Fábio, Aidar. salve, ouvintes. Pois é, Arneg, é o caso do porteiro Paulo Alberto da Silva Costa, que está repercutindo bastante. Por quê? Porque é um homem negro, morador da periferia, porteiro, que jamais tinha tido qualquer tipo de passagem pela polícia, antecedente criminal, nada. Ficha limpíssima, Arneg, limpíssima. Só que alguém pegou a foto desse porteiro na rede social e colocou no banco de fotos para reconhecimento por foto de uma delegacia em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Desde o momento em que a foto tirada da rede social, Eneg, não é que ele era suspeito de alguma coisa, tiraram essa foto da rede social e colocaram lá. A partir desse momento, ele começou a ser reconhecido como o autor de diversos crimes que eram cometidos na região. Furto, roubo, até tentativa de homicídio parece que tinha nos processos. E o que aconteceu em vários desses casos? A vítima ia à delegacia, reconhecia pela foto, a polícia concluía o inquérito, mandava para o Ministério Público, sem nenhuma outra diligência, Neg, nada, sem ouvir o Paulo Alberto. A polícia concluía o inquérito, mandava para o Ministério Público denunciou, ele foi condenado. A pena por roubo de 8 anos de prisão, com a única prova, o reconhecimento por fotografia que tinha sido feito pela vítima na delegacia de polícia. E aí começou a chegar casos, esse rapaz começou a ser defendido pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro. No STJ, quem o defendeu foi o defensor Pedro Carriello. É importante que se fale, porque é um cara muito aguerrido nesses casos, principalmente nesses casos de injustiça. Esses casos começaram a chegar no STJ, e o STJ juntou esses casos para fazer um julgamento conjunto de alguns deles e descobriu que tem 62 processos, ou ainda em processos, ou condenações, nenhuma delas ainda era em sede definitiva, contra esse porteiro. Todas elas, o que elas tinham em comum? Isso, reconhecimento fotográfico, encerramento do inquérito policial e toca ao barco. E aí, o que o STJ fez, né, Eneg? Diante das evidências muito claras de que se trata de um erro judicial gravíssimo, porque não há nenhuma outra prova de que esse porteiro cometeu os crimes dos quais ele é acusado, o STJ deu um habeas corpus, mandou soltar ele já deveria ter sido solto ontem, não foi, não sei porquê, estava acompanhando hoje o noticiário da manhã, está para ser solto agora à tarde, de uma prisão que ele está aí no Rio de Janeiro, mandou parar tudo e reanalisar todos os casos, para ver se há qualquer indício de qualquer prova contra esse porteiro que não seja esse reconhecimento fotográfico. E fez mais, pediu para a Corregedoria da Polícia do Rio de Janeiro investigar como, afinal, é feito um procedimento porco como esse e de onde saiu a ideia de colocar num banco de dados de suspeitos a foto de um sujeito que não tinha nenhum antecedente criminal tirada de uma rede social, né? Então, a reflexão de hoje é essa. Reconhecimento, e o STJ já cansou de decidir. Reconhecimento por foto em delegacia é uma etapa antecedente do procedimento de reconhecimento pessoal, que é o que é previsto no Código de Processo Penal, e o reconhecimento pessoal, se for seguido à risca,
é uma das provas do processo e não pode embasar uma condenação por si só. Olha, eu não sei qual a diferença entre isso e a delação. E não se pode condenar ninguém por delação. A delação eu vou lá, falo algo a respeito do Aidar, o Aidar é condenado, não pode. Eu vou lá, denuncio a foto, né, apresento uma foto, introduzo uma foto, como poderia introduzir uma informação sobre o Aidar, e é aquela foto que eu coloquei, alguém colocou, um delegado, um cabo, sei lá quem colocou, condena o sujeito, é tipo delação. E, sobretudo, é uma manipulação. Então, o Brasil, o Aidar, se esse fosse um caso isolado, seria um caso para a gente analisar e falar, nossa, estão manchando a imagem do sistema de justiça do Brasil, esses 3, 4 maus elementos, e aqui está um ponto fora da curva, né? Isso seria manchete dos jornais, isso seria motivo de escândalo sendo tratado na ONU, tudo que é lugar. Mas, no entanto, isso não é um ponto fora da curva. Se por foto, se por outra razão, aí daria eu queria te ouvir sobre isso, as pessoas são levadas à cadeia com base em, aspas, provas, fecha aspas, que não são provas, o mesmo reconhecimento presencial que você citou como uma segunda etapa, também a pessoa entra e existe a figura da condução para encerrar logo o trabalho, para o policial poder ir para casa porque está na hora de ver o jogo. Tem um problema, baixo esclarecimento de crime, e os altos esclarecimentos, ou aumento de esclarecimentos, acontece com base em provas desse tipo. Onde é que está a investigação policial? Cadê as técnicas de perícia? Onde é que está a polícia científica? Onde é que está a tecnologia? Aidar, por favor. Você sabe, Arneg, que essa comparação que você faz com delação premiada é muito boa, essa analogia, porque a gente viu também no passado recente muita delação acabar virando água, só que até virar água o sujeito já tinha encarado um tempo de cadeia, porque o cara ia lá, delatava, se estourava uma operação, prendia o cara, deixava ele lá um tempo, e depois da delação do sujeito ele não fazia nada mais, porque a delação, assim como o reconhecimento, é uma primeira etapa. Você tem que ter outras provas que embasem a palavra daquele delator. Até porque se ele é delator, ele é um criminoso, senão não estaria delatando, né? Então, acreditar sem, assim, outra prova na palavra de um criminoso é meio complicado. Você precisa ter outras provas para isso. Essa coisa do reconhecimento é a mesma coisa. A vítima, às vezes, ela está muito abalada, e são muitos os casos, Eneg. Neste caso do Paulo Alberto, por exemplo, a vítima descreveu um sujeito, quando estava na delegacia, logo depois do momento do roubo, e 2 semanas depois, mudou a descrição ao reconhecer a foto do Paulo Alberto. Ela não faz isso por mal, há dezenas de estudos mostrando que nesse momento de emoção é muito complicado você fazer reconhecimento, e até por isso é preciso levar esse reconhecimento como um pequeno indício antecedente. Não é desfazer da palavra da vítima, mas dar a ela, no momento, a importância que ela tem, não condenar uma pessoa só com base nisso. Mas você foi no ponto, Eneg. Isso acontece porque aí as estatísticas aumentam. Você tem um número maior de, aspas, resolução de inquéritos policiais, quando, na verdade, você não tem resolução nenhuma. E isso, Eneg, acontece todos os dias. Eneg, eu estava em Brasília, eu acho que sob a sua chefia, eu acho que foi quando você me chefiou em Brasília, que o STJ julgou, salvo engano foi, quando você me chefiou, o STJ julgou um caso, isso era 2010, Eneg, eu acho. O STJ julgou um caso, eu lembro até hoje do nome do rapaz Marcos Mariano. Ele tinha sido preso no presídio Aníbal Bruno, lá no Recife, em 1985, e foi solto em 1998, 13 anos depois de não sei quantas rebeliões, depois de ficar cego dos 2 olhos, ter uma série de problemas por conta das condições insalubres da cadeia, e ele só foi solto porque entrou um diretor no presídio com um pouco mais humanista e descobriu que esse sujeito estava lá sem processo. Eles não acharam o processo do Marcos Mariano, ninguém sabia por que ele estava preso há 13 anos, Eneg. Era 2010, ele tinha sido preso em 85, solto em 98, era 2010 e o STJ estava julgando um recurso do Estado
que se negava a pagar uma indenização para o Marcos Mariano e para a família. Salvo engano, o Marcos Mariano morreu sem receber essa indenização. Então, assim, isso acontece há tempos, todos os dias, e o que fazer para combater isso? Eu acho que casos como esse do Paulo Alberto tinham que parar a justiça e criar... Grupo de trabalho é um inferno, porque raramente sai alguma coisa. Mas era preciso, assim, fazer um estudo muito a fundo desse caso para que e falar, isso a gente não pode fazer mais. Vamos parar de criar mais vítimas em cima das vítimas da violência urbana que a gente já tem. Você tem a violência urbana que já causa as vítimas, todos nós somos vítimas, e aí você pega e cria, o sistema de justiça penal cria outras vítimas que não tem nada a ver com aquilo, enquanto quem cometeu o crime mesmo está livre e leve e solto para continuar cometendo. É uma loucura, é uma loucura completa. E a Polícia Civil, é preciso que se diga, completamente desaparelhada para trabalhar. Não tem câmera fotográfica, não tem equipamento para pegar impressão digital. O sangue fala. O sangue fala. O formato do sangue numa poça, na parede, ele fala. Falta equipamento. Aquela tinta especial, aquele luminol e todos os equipamentos que você vê em filmes, em seriados e que aumentam a taxa de esclarecimento, a gente não tem. Então aqui a cena do crime não é preservada, é tudo mexido, é uma bagunça completa, a taxa de resolução baixíssima, não tem onde guardar os corpos, falta câmera frigorífica. É um desastre, completamente desastre. E na hora de discutir isso a sério, ninguém discute, acontece isso. Aidar, obrigado e a gente volta a conversar na semana que vem. Valeu. Pensando Brasil. Obrigado, Eneg. Até sexta que vem. Um abração aí, Fábio, Débora e para o ouvinte também. Beijo. Valeu. Bom fim de semana, Aidar. 1h44.